Salve, salve, meu povo! Está começando mais um Qualicast, o podcast oficial da Quali Digital. A Quali é uma empresa de gestão de tráfego. Então, se você tem algum serviço ou produto e deseja impulsionar, a Quali tem a missão de ser protagonista junto com você no crescimento das suas vendas e também da sua marca. Para saber mais, aqui na descrição do vídeo tem os nossos contatos, nos chame através do Instagram ou do WhatsApp, que teremos o maior prazer em lhe atender. Para você que ainda não me conhece, muito prazer, eu me chamo Leonardo Jamono, sou sócio da Quali e host aqui do podcast, e lá no Instagram você pode me encontrar como @leojamono, e no TikTok também. Não tenho usado muito, mas assim... Mas tá lá, né? Tá lá. Eu tô lá também no TikTok, @PamelaMapim, em todas as redes sociais. E pra ti que já sabe, que não sabe também, o Qualicast é um podcast para gerar conexões, contar histórias e distribuir muito conteúdo de qualidade. E hoje a gente tá aqui com ela. Karen. Prazer. Seja muito bem-vinda, Karen. Prazer. Estou ansioso para nossa conversa e quero Também. aprender bastante hoje aqui. Sim, o Léo já veio pensando, será que ela fala sobre isso? E daí eu falei, pergunta, aproveita esse momento para fazer aquela mentoria free. Aquela mentoria, porque assim, aqui eu tenho feito bastante mentorias free. Então, consultas, mentorias, tudo. Eu tô aproveitando um pouquinho. Com certeza. Sim. E a Karen tá aqui num momento muito especial, que é o lançamento da mentoria dela. Eu queria que tu contasse um pouquinho pra gente. Não exatamente a mentoria, vamos falar dela mais pro final, mas como tu começou e chegou ali, é isso que eu quero fazer, eu quero ajudar negócios, eu quero ajudar empresas, né? Como é que foi o início da tua trajetória? Certo. Então, me apresento primeiro? Claro. Oficialmente também, né? Então, meu nome é Karen Bernardi. Nas redes sociais é @kbernardi, com 2 i no final. Então, sou, por formação, administradora de empresas, né? E comecei a trabalhar muito cedo. Sempre fui aquela menina que queria ser independente. Sou filha de pais autônomos. Então, o empreendedorismo, por muitos anos, eu sempre via como algo, meu Deus, é muito difícil empreender. Né? Tipo, não é o que eu quero pra mim. Na verdade, eu escutei muito assim, vai pro CLT, né? Ou concurso público. Né? Tu precisa ter estabilidade, minha filha. Então, na verdade, eu cresci escutando isso, mas eu sempre fui inquieta, né? Que é uma das coisas do empreendedor, eu sempre fui muito inquieta. Então, se eu for falar da primeira experiência profissional, profissional não, mas a primeira experiência eu vou te dizer que eu entreguei panfleto, porque eu cheguei para brincar na casa de uma amiga e ela... Não, eu tô indo ali ali aonde? Na madeireira, porque eles querem que entregue panfleto. Quanto? Ah, eles vão pagar... Eu vou também. Meu negócio é fazer meu próprio dinheiro. Claro. Eu queria pagar meu Mac, né? Sem pedir. E também poder já começar a ir no cinema. Certo. Então, eu comecei cedo mesmo. Depois, eu peguei aquelas maletas de prata. Não foi de semijoias essas, que agora é o mais tradicional que tem, né? Eu peguei aquela prata 950, acho, alguma coisa assim. 925. Vendi essas pratas. Aquela que tu chega e abre o rolinho assim. Isso! Escolhe. Vendi, mas fazia. E aí, com 15 anos, sim, né? Daí eu já fui fazer estágio, daí ali eu comecei. Aí isso aí é antes dos 15. Antes dos 15. É cedo mesmo, sabe? Tipo assim, eu não tava pra brincar de boneca, não. Não era essa. O negócio era trabalhar. Até porque daí nos 15 eu já queria poder ir pra cestinha, né? Claro. Então eu queria poder também fazer o dinheiro do ingresso, tá tudo certo. E poder só dizer pro pai, ó, vou ir, o dinheiro eu tenho. Não vai poder dizer, o pai tá sem dinheiro, né? Eu queria poder ir. A restrição Não, pode ser essa não vai ser, porque eu tenho meu próprio dinheiro. Era a mulher que queria ter o próprio dinheiro desde cedo, sabe? Então fui, né? Então tive experiências ali, claro, como no estágio. Depois, com 18 anos, aí já com carteira assinada. E aí eu decidi também entrar na graduação, fazer a graduação. Estudei aqui na PUC, né? Fiz a graduação de administração aqui. E aí, nesse momento, eu trabalhava numa clínica oftalmológica e eu trabalhava como recepcionista. Eu queria muito
já trabalhar na área administrativa. Eu não aceitava, assim, vir pra faculdade, estudar à noite, e aí chegava no outro dia e parecia que eu não colocava nada em prática. E eu sempre tive esse senso, sabe? Que o que tu aprende, não sei como, mas desde cedo eu pensava assim, sabe? Não posso aprender só a teoria, eu preciso aprender a prática. Se eu não colocar em prática, não vai adiantar. A clínica é uma clínica grande aqui em Porto Alegre, porém não tinha vagas assim na parte administrativa, sabe? A única parte administrativa era a parte mais de fechamento de faturamento, assim, das guias dos convênios. E se eu fosse para aquela área, eu ia ganhar menos que eu ganhava lá na recepção. Aí não estava atraente, né? E a outra oportunidade seria dispensar o próprio administrador, que já estava há 20 anos na empresa. Eu disse, contra ele é que eu não vou brigar, né? Então eu cheguei... Não era uma boa opção. Cheguei e avisei eles que por conta da graduação eu queria me desligar, porque eu queria colocar em prática, queria ir para o mercado e ter experiência na área administrativa. Foi bem complicado, porque eles não queriam mesmo que eu saísse. Eu tinha uma relação maravilhosa com todo mundo, inclusive com os sócios de lá e até hoje. Mas saí. Aí, como eu que pedi pra sair, né, gente? Daí a gente saiu sem nada, né? Sem nada. E aí, meu cunhado tem uma empresa de brindes e representação, assim, né? Esportiva também. E eu fui pra lá. Vou lá fazer um bico até eu achar alguma oportunidade. E aí, ele não tinha ninguém e nada ainda no financeiro dele, assim. Eles estavam tentando ver como é que ele fazia aquele financeiro. E ele já tinha um faturamento super bom na época. Até o momento ele era uma empresa que só vendia. Só vendia. Ele até fazia, mas bem de forma intuitiva, assim, muita coisa, né? E aí eu já cheguei com muita sede, porque era exatamente o que eu queria, né? O que eu tô estudando, preciso colocar em prática. Sendo que, na verdade, no curso de administração, muita coisa da teoria tu não consegue levar pra prática. Tu precisar descobrir como que tu faz aquilo na prática, sabe? Mas até ali eu não sabia, né? Então eu fui, trabalhei alguns meses lá com ele e não estava gostando muito daquela questão, assim, por conta da família. Meu esposo daí também trabalhava no mesmo lugar, parecia que ninguém chegava, ninguém saía, sabe? Que a gente saía juntos de casa e voltava juntos, né? Então não tinha aquele momento de se encontrar. Não dava saudade. E eu sou muito de pensar a longo prazo, né? Deu, puxa vida, isso aqui é a longo prazo, vai cansar, né? Então vamos tentar organizar isso também. Bom, e aí eu tava lá... Mas era um ambiente que... Tu tava numa situação em que tu conseguia implementar as coisas, tinha... Não, bastante... liberdade total. Tive até uma proposta pra não sair de lá. Muita liberdade, assim, tava bem legal. Já, inclusive, de falar com equipe, de também fazer RH, de fazer entrevista, seleção, ou seja, eu já tava jogando em todas... total. Já tava jogando em todas as áreas. Foi bem legal. Foram 8 meses, mas bem produtivos. E aí eu recebi uma ligação de um dos médicos que alugava a sala na clínica que eu trabalhei por 5 anos, né? E ele me chamou para tomar um café, queria conversar, queria me apresentar a clínica que ele estava montando. Aí eu fui, né, até essa reunião e aí ele me apresentou que ele e mais 3 sócios estavam colocando, né, uma clínica, né, estavam abrindo uma clínica também de oftalmologia. E eu, de novo oftalmologia, né? Já tinha ficado 5 anos em oftalmologia. Só que agora ia ser com uma proposta totalmente diferente, né? Ele foi, eu digo até hoje, ele foi o meu primeiro mentor, né? Porque é uma pessoa extraordinária que eu conheço. E ele sempre confiou muito em mim, muito. E aí ele pegou e me chamou para a oportunidade. Ele disse, ó, a gente aqui é médico. E a gente não tá afim de se envolver na administração. A gente conversou sobre isso antes, né? O médico tem essa parte muito técnica, né? E a parte operacional de business. O pessoal da área da saúde, de forma geral, né? Tem. E eles têm esse nível de consciência, assim, sabe? De que precisa alguém para ajudar na gestão. A gente conversou com alguém aqui. A Bibiana. A Bibiana. Isso, a Advogada. Bibiana Boaventura, ela é advogada de médicos. E ela também comentou sobre isso, né? Então é bem bacana, assim, sabe? E aí eles estavam iniciando a clínica, não queriam usar do tempo deles para correr atrás desde cadastrar plano de saúde, para poder fazer as consultas, para poder fazer os exames no consultório, tudo. E enfim, e gerenciar mesmo a clínica ali.
não queriam se envolver com isso, né? Já conheciam o meu trabalho, já tinham, né, aquela coisa de saber o meu nível de comprometimento e tudo mais, e me ofereceram a oportunidade. E aí ele, inclusive, me disse isso, ó, tudo que tu fizer aqui foi tu que fez. Tu vai poder colocar no teu currículo, tá? A gente vai ter que padronizar o nosso processo de atendimento, tudo, a recepção, como é que vai funcionar, o setor de exames, faturamento, fechamento com convênio, e tudo tu vai botar no teu currículo porque é tu que vai fazer. Me deu carta branca. Carta branca. Então, eu legal. sempre digo assim que eu acho que também o resultado que eu tenho hoje, essa experiência, é por conta das oportunidades que cruzaram no meu caminho, né? Sim. Que fez aparecer pra ti. A oportunidade apareceu e eu sempre abracei também, né? Porque quando ele me trouxe essa oportunidade, experiência eu não tinha, mas eu disse, não, vamos lá. E me dediquei, né? E aí fiquei lá até me formar, até praticamente me formar. Aí quando eu fui me formar, a gente sentou para conversar. E aí é claro que daí eu já estava pensando também em reajustes, essas coisas assim, né? Porque seria uma nova fase. Mas a clínica não ia avançar. E eu já queria crescer a clínica, eu já queria alugar outras salas. Já vamos fazer um Uma franchise franquia, aqui. Vamos abrir franquia. Olha que eu tenho experiência em franquia também, vamos falar disso. Vamos abrir franquia, vamos franquear isso aqui. Já vamos abrir terceira sede. E aí, enfim, então a gente conversou e entendeu que era melhor eu sair para poder buscar uma nova oportunidade. E aí, eu também tinha muito aquela coisa assim, tá, do mesmo modo que eu tinha preocupação de quero aprender, quero colocar em prática, eu também tinha muito assim, ó, eu não quero saber só sobre clínica. Preciso experimentar outras áreas do mercado, sabe? Então, eu sempre tive essa coisa assim de querer saber mais, né? Curiosa sobre o negócio, sempre. Ou seja, né, eu só não empreendia por causa do que eu escutava em casa. Da trava quando casa. na infância. Porque no negócio dos outros eu não tinha medo nenhum. E quando a pessoa achava que ela ia ter medo, eu dizia, não, vamos fazer que vai dar certo. Eu era aquela pessoa, né? Não, vamos lá, que vai acontecer. Então, daí me coloquei no mercado, comecei a buscar uma nova oportunidade. E aí, um dia, toco o telefone, aquelas coisas que daí a gente não imagina, né? Que alguém que nem tá ali, mas pode estar enxergando teu trabalho. Aconteceu, né? Me liga a contadora da clínica, dizendo, Karen, chegou pra mim a informação que tu tá te desligando da clínica e tal. É verdade isso? Sim. Pá, tu não faz ideia. Eu tenho vários clientes que precisariam de uma Karen dentro da empresa. Porque tu... Novo cargo. Karen Bernardi. Porque tu manda as coisas tão organizado pra gente, tu facilita a nossa vida aqui na contabilidade. O pessoal da contabilidade. Entendi. Ela recebia um envelope o mês / o ano, dizendo aqui notas fiscais emitidas. Ela recebia o envelope dizendo notas fiscais de compra com fornecedor. Ela recebia contas pagas do dia, tudo ali, ó. Organizado, né? Então, pro escritório de contabilidade, isso era maravilhoso. Sim. E aí, ela disse... Na data correta, não precisava cobrar. Não precisava ir atrás. E aí, ela disse assim, tem vários clientes que precisariam, mas tem um que eles estão crescendo e do jeito que tá é muita bagunça. Preciso de ajuda lá. Porque agora eles estão colocando, inclusive, franquia. Legal. E eu, qual é a área? Farmácia de manipulação. Deu, é da área da saúde, mas agora eu vou pra uma coisa totalmente diferente. Aí, é manipulação só de pet. Eu amo bicho. Me encontrei. Fui. Mesma coisa. Aí lá eram 3 sócios, 2 farmacêuticas e um que fazia a parte mais comercial, assim, que era esposo de uma das sócias. E aí, ele já chegou dizendo assim, ó, a Neuza, que é a contadora, né, está com a gente há 10 anos, é a nossa contadora, a gente confia nela, e se ela te indicou, a gente já confia em ti. E assim, ó, tu vai ter que olhar o que a gente tá fazendo aqui, que eu nem sei o que a gente tá fazendo aqui. E aí o desafio foi bem maior, porque daí não foi estruturar uma empresa que estava iniciando, foi estruturar uma empresa que já tinha 10 anos. 10 anos eles tinham. 10 anos, uma média mais ou menos de 23 funcionários.
E aí tu tem que lutar contra várias coisas, inclusive contra uma Cultura. cultura organizacional que já estava instalada. Uhum. Sim, sempre foi assim. Ah, isso aqui eu não preciso estar te mandando. Eu tenho que estar te mandando isso. Nós sempre. E aí vem no encontro que a gente tava falando, né, Léo? As pessoas. Ah, sim. Como gerir Que é as um dos pessoas. maiores desafios dentro dos negócios, né? Que é lidar com as pessoas, liderar, né? Uhum. Pessoas. Foi, Sim. então... É de todos nós. Assim, uma coisa assim, eu não quis interromper, né? Mas assim, eu achei muito legal essa tua iniciativa de querer pegar e botar a teoria dentro da prática, né? Muitas pessoas, elas esperam tá com o diploma na mão pra... Tá, e agora? Vou olhar pro mercado e aí, mercado, olha só, tô com o diploma na mão, né? E sou engenheiro, sou administrativo. Pô, tá, mas cadê teu histórico aqui, teu currículo, né? O que tu fez durante a tua graduação? E isso de colocar já na prática, às vezes até tu estender um pouco mais a graduação para colocar ter mais prática, eu vejo que é muito vantajoso pro profissional que vai se formar, né? E nem Sim. só isso também, procurar lugares que te permitam exercer toda a tua capacidade, né? Porque, como a gente falou ali, tu procurou lugares que tu pudesse aplicar aquilo que tu estava aprendendo, Sim. que te desse essa liberdade. E daí entra num ponto que a gente sempre fala, né? Muitas vezes tu dá a liberdade e a pessoa que tá do outro lado não sabe olhar desse jeito, como Exato. eu posso fazer diferente, eu posso sugerir uma mudança, eu posso, né, fazer daquele negócio o teu negócio, a tua carreira, o teu momento de fazer acontecer, né? Uhum. E daí é muito difícil isso no olhar do outro, que talvez não tenha aquele olhar tão empreendedor da sua própria Exato. carreira. Quer ficar mais numa zona de conforto. Isso, se tem coisa pra fazer, eu tô É. fazendo, se não tem. É Eu não tô aqui como eu descansando. digo, né? Eu empreendi dentro da empresa de outras pessoas. Antes de empreender no meu negócio, eu empreendi dentro da empresa de outras pessoas, porque era muito meu perfil, né? Mas, então, é exatamente isso. Acho que era muito mais o teu perfil do que propriamente o perfil de quem tava te contratando, né? Ou tu que fazia a oportunidade, né? Exigia esse espaço, ou as pessoas te passavam, né? Talvez a tua energia fizesse com que eles... Pô, ela é uma pessoa que eu tenho total confiança, né? Me passou essa confiança de eu entregar o meu negócio. Sim. E porque muitas vezes tu é bom naquilo que tu faz, né? Que a gente falou, eu fui pra área da saúde. Muitas vezes o médico, o farmacêutico, independente, não quer gerir uma empresa. Ele quer ser médico, mas ele quer ter um negócio dele. Sim. E lá mesmo na farmácia, as donas, as farmacêuticas, elas queriam muito o quê? Trabalhar na parte mais delas, que era, né, porque farmacêutica ele dá aquela atenção médica ali, atenção por conta da prescrição e tudo mais. No caso delas, elas tinham que dar bastante atenção para os veterinários, porque os veterinários têm dificuldade na hora de prescrever um medicamento sem ser comercial, né? Então tem toda uma, né? Então elas dão muito suporte. E de outro lado, tem toda a parte da responsabilidade técnica dentro de uma farmácia de manipulação, porque é um negócio, assim, muito... que exige muito, né? Os processos, eles passam por... Tem muitas etapas de conferência dentro do processo, até que o medicamento saia realmente, né? Sim. Para o tutor, no caso do pet. Sim. Então, elas não tinham como realmente se envolver naquilo, né? Mas durante 10 anos elas se envolveram. Elas... tentaram, né? Foram fazendo assim, tentando conciliar. A coisa tava acontecendo e eu não tava olhando para aquilo. O famoso construir o avião, né? No ar. Que o empreendedor faz, sabe? Conforme vai acontecendo, conforme vai aumentando a demanda, ele vai entendendo o que vai precisando agora e ele vai tentando encaixar as peças. Muita gente abre o próprio negócio, assim, por dor, né? Que a gente pela fala, necessidade. né? Pela necessidade. E, assim, mas assim, com o seu conhecimento técnico, né? Sim. Com o seu... A parte que a pessoa tem mais a sua habilidade ali, né? operacional. Com a sua Normalmente. habilidade, né? Mas quando tu abre o teu negócio, bom, agora tu abriu o teu negócio, tem que ser bom em tudo, né? Eu sou engenheiro e, assim, eu tenho uma construtora também. E quando tu abre a construtora, tu vai fazer uma obra. Eu não posso somente conhecer de uma norma. Eu tenho que saber
todas as normas que estão envolvidas ali naquela obra, né? Então a gente faz bastante obra hospitalar. E aí tu pega uma obra hospitalar, eu não tenho só RDC 50, eu tenho todas as outras normas que são envolvidas para aquela situação, Uhum. né? E aí, se tu não sabe, a culpa é tua quanto qualquer erro. Então tem que ter uma Sim. responsabilidade muito grande ao montar o teu negócio e saber de tudo que envolve, parte jurídica, trabalhista. Eu sofro muito com a trabalhista, né? E aí eu falo assim, mas eu não sei a área jurídica. Mas é obrigação tua saber. É tua obrigação saber. Contratar Ou pelo certo. menos contratar alguém que possa te auxiliar nessa parte. Isso, né? Como eu digo, né? A gente conhecer o mínimo necessário que a gente tem que conhecer para que a gente possa, então, delegar ou contratar. Só que muitos negócios, quando a gente começa, a gente também não tem um caixa para já sair contratando, por exemplo, alguém formado em administração. Vou botar aqui, a pessoa então vai cuidar de tudo isso aqui para mim. Não é assim, né? Então, o que acontece? O empreendedor, no início, ele vai ter que fazer de tudo um pouco, aprender de tudo um pouco, para que ele errar, para que ele possa começar a estruturar o negócio dele, para daí ele alavancar, para daí ele poder crescer, e aí sim, então tá. Então, isso aqui realmente eu não gosto de fazer, não tem como. Eu vou contratar alguém que tem essas habilidades, tem o perfil para isso, ele vai fazer e eu vou auditar. Né? E aí eu vou colocar energia naquilo que realmente tem que ser eu, e eu na parte técnica, que é a que eu gosto de fazer, enfim. Sim. Mas, Karen, na farmácia, quando tu entrou lá, o que principalmente tu viu que o pessoal tava não negligenciando, mas enfim, o que tava mais assim gritando, urgente de melhoria? E o que tu trabalhou lá, o que tu traz de experiência de lá? Eu estruturei os departamentos, não tinha, né? Então a empresa era tudo uma coisa só, sabe? A gente não olhava assim um departamento comercial, mesmo que não tivesse pessoas em cada coisa, mas em cada departamento ainda. Mas não tinha uma equipe ali fazendo atendimento, uma equipe manipulando e pronto. Né? Então eu construí um departamento primeiro administrativo, e aí eu era a pessoa do financeiro, do RH e do comercial junto com eles. Eu comecei estruturando o financeiro, porque eles não utilizavam fluxo de caixa. Então, só dali eu já consegui organizar muita coisa que reduziu o custo. Porque, por exemplo, na hora de pagar vale transporte, pagava redondo, pagava até sábado, domingo, feriado para os funcionários. Sim. E aí, quando tu multiplica isso por 23 colaboradores, e aí quando tu multiplica isso por 12 meses do ano, e aí tu pensa numa vida útil da empresa, é muito, 10 anos de empresa, é muito dinheiro que foi, assim, sabe? Não é pouca coisa, né? Boletos eram pagos duplicado, porque tu pagava lá no DDA, mas também chegou o boleto aqui, e aí também pagou. Então, aconteciam alguns equívocos, porque não tinha ali o básico das ferramentas de gestão financeira implementadas. Então, esse foi o primeiro passo, foi onde eu primeiro me concentrei. E aí, como eu sempre tive essa proatividade, né? E agora a gente precisa contratar mais alguém, tá? Então, deixa que eu procuro site para anunciar. Daí eu ia lá, anunciava, fazia... quer que eu faça a primeira entrevista? Eu faço a primeira entrevista e aí eu passo, né? Faço aqui a peneira, a gente bota os pré-requisitos, aí depois, sendo a pessoa mais indicada, a gente chama de novo e a gente faz uma segunda entrevista, sabe? E aí eu fui me envolvendo e fui também organizando. A empresa foi crescendo, daí eles já estavam colocando a terceira franquia e já estavam colocando também a terceira unidade própria daí, né? Porque tinha uma unidade mais 2 filiais, né? Colocando a segunda, além da... Enfim, né? Da matriz. Isso, Sim. da matriz, perfeito. Então, já era a gente também padronizar processos agora em outras unidades. O processo. Então, porque o mesmo atendimento na unidade da Zona Norte tinha que ser na unidade da Zona Sul e Novo Hamburgo também. Então, a gente já começou também, digamos, esse desafio aí também. E eu fui me envolvendo em tudo. E o pessoal que cuidava da parte de franchise chegava para reunião, eu participava também, me envolvia também, né? E a gente foi indo. Até que chegou um momento que eu também já precisei de ajuda. Aí contratei uma estagiária para me ajudar. Aí depois ela também já veio a ser CLT. Aí depois eu coloquei alguém específico no RH. E eu fiquei no financeiro e auxiliando, sendo o suporte dos sócios, ali o braço direito mesmo.
né? E aí a gente foi indo. E aí conseguiu estruturar e a empresa começou a ter resultados, né? Aparecer os Sim. resultados. Não adianta a gente só ter os números ali e não conseguir gerar os dados, né? Não, e aí a gente foi gerando resultado, e o resultado nos fez fazer uma nova unidade. Na verdade, alterar o endereço de uma unidade que já existia, mas que não comportava mais, não tinha mais aonde a gente ocupar Uhum. espaço nela. E a gente tinha muita demanda. Nisso, eu tô retornando da licença maternidade, que eu fiz um passeio, né, de licença maternidade. Ótimo, Eu faz brinco. parte. Que eu fiz um passeio, mas foi muito tranquilo, muito de boa, assim. Eu saí pra ganhar e eu disse, só me dê em 30 dias. Não, vai fazer... Não, me dê em 30 dias pra falar comigo. 30 dias eu vou dar atenção pro seguri aqui, ó. E ele vai... Viver a E eu vida quero, dele. eu quero Já trabalhar. tá tudo planilhado aqui com a atividade dele. Tudo que ele tem que O fazer. horário do mamar, ai que horror. Mas foi mais ou menos assim, sabe? Tipo, não voltei especificamente pra empresa, mas comecei a reuniões, voltei a participar, reuniões, daí eu ia lá, participava de reuniões, Uhum. via como é que estavam as coisas, fui de longe gerenciando um pouquinho, né? E aí, nisso, eu tinha, claro, uma pessoa já lá dentro também, uma farmacêutica daí contratada, que não era sócia, e que gerenciava a equipe do laboratório. Então, ela me trazia muito, assim, a gente tá com muita demanda, a gente tá tendo que remarcar a fórmula para daqui 3 dias, tá demais, a gente vai perder cliente por conta disso, meu Deus, a gente precisa crescer, nossa, e a gente se reuniu, nós duas, como que a gente vai contar isso para eles? Eles precisam de uma sede bem maior. Não, vamos falar. Vamos fazer acontecer. E aí a gente foi e eles toparam. Tá, vocês vão nos ajudar? Vamos. Uhum. Sim. Aí a gente conseguiu um prédio de 300 metros quadrados, muito próxima da onde era uma filial na Zona Sul, e que essa filial era muito pequena. E nós, é tudo que a gente precisa. Vamos construir lá, vamos fazer exatamente como a gente precisa fazer. E aí a gente altera só o endereço da Zona Sul. Daí foi o que a gente fez. Com isso, até o escritório foi pra Zona Sul. E eu moro E em tu Viamão. Ah, Barra viagem, né? 20 Zona Sul. 23 km A todo galera dia. da Zona Sul entra Pra lá ir pra Zona Sul. E 23 pra voltar. Quem é da Zona Sul fica na Zona Sul. Zona Sul de sim, Porto tem que Alegre. fazer tudo por lá Quando já. eu tenho visita na Zona Sul, eu já penso assim, tá, tira a tarde, tira a manhã inteira. Já vou porque- aproveitar pra dar uma caminhada. É, Aproveitar Nossa. a beleza da Zona Sul, porque tem, É né? bonito, sim. Mas fica longe. e aí? E o desafio de deslocamento? Aí encarei também, né? Encarei. Aí nisso a gente também já estava numa fase de participando de congressos, eventos, São Paulo, montando feira da stand da farmácia. E aí era eu e uma das sócias. Uhum. Aí acompanhei ela também nessa jornada, tudo. Aí veio pandemia, outro desafio, né? Desafio muito mais da parte de liderança com a equipe, porque o mercado de farmácia de manipulação não foi tão afetado, né? Inclusive, ele cresceu muito É, eu acredito que deve ter crescido. demais. Só de álcool gel era uma loucura, né? Sim. Mas vocês produziam esse... Uhum. Aí, lavar a égua, né? Foi. Aí Foi um pegaram momento sede de 600 metros quadrados. um momento de muito trabalho, isso? assim. Foi muito bom. Surfaram uma onda boa. Mas o momento de pandemia foi um momento de virada de chave e de muita reflexão para todo mundo, né? E Sim, aí eu pra me todos. incluí. Pra até o que eu quero da minha vida, né? Perfeito. Foi muito assim. Porque a pandemia pegou muita gente saudável que, né, surpreendentemente, a doença... Levou, e aí a gente começou a repensar os nossos Repensar muita propósitos, né? E o que eu quero, né, da minha vida. E aí a gente começa a pensar mais longe, né? Tipo, daqui 10 anos, daqui 20 anos. O que eu realmente quero estar fazendo, né? Porque é muito bom tu empreender no negócio dos outros, né? O risco, ele não é todo teu, Não. né? Tu não enxerga todo aquele risco, aquele medo
que o empreendedor tem de botar uma sede, de ampliar, de expandir, tu não enxerga isso. Às vezes tu enxerga Hoje como... eu olho e penso assim, ó, meu Deus, se não tivesse dado certo nossos Tu planos. enxerga como uma opção lógica, Gente, foi né? um tiro grande que a gente deu, sabe? Tu enxerga como uma opção lógica. Tipo assim, cara, como é que tu não vai fazer um negócio que está tão claro e evidente? Tu não pode não encarar esse crescimento. Mas não é assim. Não é uma tomada de decisão simples tu crescer, né? Eu acho que de empreendedorismo, o maior medo das pessoas não é nem abrir. Porque às vezes tu abre por muita necessidade, assim, pum, abri, comecei, fui. É o crescimento. Porque o crescimento, ele é difícil. Porque o crescimento, ele Dói exige... e dá trabalho. Porque ele exige tu contratar pessoas, e então, assim, são pessoas... Normalmente tu quer contratar pessoas próximas a ti. Vai, eu conheço a Pamela, eu vou contratar a Pamela. Eu É conheço mais a Karen. fácil, né? E o Exato. empreendedor, ele quer facilitar também, sabe? Tipo, eu tô muito ocupado aqui vendendo, atendendo o meu cliente, ou seja, fazendo o que eu preciso fazer. Então deixa eu... conhece alguém? Manda. Exato. E aí é um problema. Mas isso não é um crescimento. Não. Às vezes o crescimento é tu contar com pessoas que tu não conhece. Pessoas que têm expertise naquilo, né? E tu não conhece. Então, assim, tá, eu vou confiar em ti, parte do meu negócio, né? E essa dor do empreendedor, muitas vezes, assinar a primeira carteira. Cara, assinar a primeira carteira eu me lembro até hoje. Tipo assim, será que vale a pena? E a pessoa ia ganhar mais do que eu. Normal. Não é nem Acontece. 4 vezes mais do que Nossa. eu. Mas acontece. E pra ele tava pouco, mas pra mim, pra Nossa. eu pagar pra ele, eu pensei assim, meu Deus do céu, eu já tenho que trabalhar o dobro aqui, cara. O que eu vou fazer da meia-noite às 6? Agora eu vou pagar o salário de novo. Exato, mas aí que tá. Daí se tu não cresce, tu te mantém naquilo Estagnado. estagnado. Né? Então, até o Flávio Augusto, ele fala, né? Ou tu cresce ou tu morre. Exato. Tu cresce ou tu morre. Exato. No mundo dos negócios é isso. É. Porque enquanto tu não tá crescendo, teu negócio tá morrendo. Porque o empreender é como se a gente fosse subir uma rampa, né? De patins. E aí chega um momento que assim, que se tu resolver parar ali, né? Tipo, não. Tu vai começar a descer. Tu pode vai não tá começar percebendo. a descer. Exatamente. E muitos não percebem, né? Por exemplo, eu atendo também algumas empresas que já estão há muitos anos no mercado. Quando eu digo muitos anos, é no caso mais velha que eu. Empresa que tem 42 anos de mercado. Foi empresa que foi e, tá tudo bem. E aí resolveu dar essa parada. E aí o que acontece nisso? O mercado mudou, o comportamento do consumidor mudou, principalmente pós-pandemia. E aí o que acontece? Ela começou com o efeito de cair, né? Ou descer, por isso que eu disse, sabe? Tipo, é como se fosse uma rampa. E, resolveu parar, então... Se tu não te atualizar, se tu não vê o que o mercado tá fazendo... Então agora o que a gente tá fazendo? A gente tá tentando correr... Atrás do tempo perdido. Para alcançar. Porque ficar só dizendo, mas é que os concorrentes estão nos matando com o que eles estão fazendo. Não vai adiantar. Como é que ele faz aquele? Como é que ele pratica aquele preço? Ele tá roubando. Nossa. E aí é um desafio também, assim, nos atendimentos, eu fazer com que a pessoa entenda que, tipo assim, para tudo, tá? O foco não é ele, o foco é tu, é o teu negócio. Vamos olhar para tuas forças, para tuas fraquezas, aonde que a gente precisa ajustar para poder potencializar teu negócio. Sim. Porque a tua realidade, a tua estrutura, os teus custos não são iguais os deles. Sim. O produto que tu vende é igual. Pode ser igual, mas... Tu concorre com ele. Mas a tua empresa é totalmente diferente da dele. Sim. Com os nossos clientes também, assim, porque a gente faz os anúncios. Mas fulano fez assim e disse que tá funcionando. Primeiro tem uma distância muito grande do que ele disse, do que tá acontecendo. Perfeito. E depois a empresa do fulano não é a sua empresa, né? Então não adianta ficar se comparando o tempo inteiro. É legal tu olhar, ter uma inspiração, né? Olhar aquela empresa é legal, o que eles estão fazendo, o que eu posso melhorar na minha que eles estão implementando lá. Mas não se comparar, porque isso não vai te fazer só reclamar e não sair do lugar, né? E quando tu não pensa na tua estratégia, no teu negócio para fazer o anúncio, né, do que a gente faz,
tu tá simplesmente copiando o teu concorrente, tu já tá atrás dele, né? Então, se tu quer fazer igual a ele, ponto. Tu já parte por estar atrás dele. E eu acrescento mais uma coisa, principalmente quando se trata de preço. Pode ser que o teu concorrente está trabalhando no negativo e nem sabe. Ou ele sabe que tá trabalhando no negativo. Mas acontece às vezes as pessoas nem saber. Então, quando eu entro para fazer um atendimento, independente do segmento, da fase que o negócio está, porque eu falo muito sobre isso, né? Cada negócio tem sua fase, cada negócio tem suas particularidades. E eu gosto de entender bem isso para trabalhar aquilo que vai fazer sentido, né? Então, eu vou te oferecer tanto ferramentas, ou a gente vai implementar a maneira que a gente vai estruturar os processos, vai ser de acordo com o que faz sentido para o teu negócio na fase que ele está. E o que acontece? Muita gente não tem a clareza do mínimo. O que é o mínimo que eu digo? Quanto custa ter o teu negócio hoje? Né? Quanto custa a tua empresa estar aberta hoje? Quanto que tu precisa faturar para não ter prejuízo? Né? Qual é a margem que tu tem realmente de cada produto que tu vende? Muita gente não sabe essa resposta, mesmo com anos empreendendo. Mas não é uma resposta simples, né? Não. Mas tu tem controle. Não é tão simples, mas ela é necessária. Ela é extremamente necessária. E às vezes não é aquele número que tu paga mensal, né? Não. Não tem necessariamente relação com isso, né? Você tem que pensar também no longo prazo da tua empresa, nos resultados futuros. Tem gente que não põe no custo fixo da empresa investimento. Sim. Ter fluxo, Não deixa, ter uma reserva. A reserva de capital de giro... Acontece muito, tu pega muitos casos da pessoa ter a mesma conta, PJ e CPF. Nossa! E eu pensava assim, ó... não, com os pequenos tudo bem, né? Mas os grandes não. Os grandes já cresceram, né? Porque esse negócio também de fase, né? Mas às vezes não. Às vezes tem gente que tem dificuldade, assim, Botou a parcela do financiamento do carro, da casa, do supermercado. Ou acha assim, ó, compra o carro mais top, né? Que não é pra fazer, por exemplo, o frete da empresa, mas diz assim, não, mas meu carro eu uso pra trabalhar. A empresa tem que... ela tem que te pagar um Audi ou ela poderia te pagar uma saveiro. É tipo isso, sabe? Sim. Mas, só que é importante, né? Mas essa que a gente diz até se fosse, levar mesmo mais para termos, seria da confusão patrimonial. Ela acontece. Ela acontece. Esses dias, meu filho me fez uma pergunta que eu achei muito interessante. Eu acho até que eu vou trazer isso como um conteúdo lá no meu perfil, para quem me segue. Ele gosta de brincar que ele tem uma loja. E aí ele vende os brinquedos dele, né? E aí eu incentivo, né? Porque agora em casa é diferente. Agora eu quero que todo mundo empreenda. Todo mundo tem que empreender. Sim, pode vir, gente. E aí... assim, a piscina é quentinha, é maravilhoso. Azul. Empreendo. É mais ou menos isso. Claro, né? Sim, não é tão bonito, trabalha mas muito pouco. Não. Né? Trabalha 4 horas por dia. Não. Trabalhe 4 Esse horas não existe, por dia não tem como. empreendendo, assim. Não tem como, mas eu incentivo. Para as pessoas e tudo vai fluir legal. Fique nas Maldivas enquanto isso, mas não. Só que não, né? É abrir um CNPJ e comprar uma... Mas ele gosta de brincar e eu incentivo, né? Então ele bota lá todos os brinquedos pra vender. Às vezes eu não gosto muito ele tem uma lojinha de brinquedos pra vender. Claro que do jeito dele, né? Então às vezes um Hot Wheels de 16 ele quer vender por 100. E às vezes depois uma pista de 100 ele quer vender por 5, né? Não tem muita noção, assim. Mas é o que ele enxerga de valor. Exato, né? Tipo, o Hot Wheels ele adora. Então ele não venderia por menos de 100 reais. Isso. Mas ele me fez uma pergunta muito interessante esses dias, que foi a seguinte: mãe, quando na minha loja, eu posso pegar os brinquedos sem pagar? Olha que pergunta. Na mesma hora, já me remeteu vários negócios. Sim. O dono da farmácia pegando os medicamentos, o dono do mercado pegando as coisas de dentro do mercado, a dona da loja de roupa pegando as próprias roupas. Não é que tu não possa pegar. E aí, como é que eu explicava pra ele? Porque eu quis explicar.
Sim. Eu disse, filha, a mãe vai te explicar. Não que tu não possa. Mas, no mínimo, o custo, tu vai ter que ter clareza, porque tu tá tirando isso da empresa. É estoque? É do teu estoque. Tem muita gente que não sabe que estoque é, é dinheiro parado. E aí, prejuízo? aonde também acontece a confusão patrimonial é quando a pessoa chega e diz assim, não, eu não tiro o prolabore, o salário. Não tem. Nossa, esse é top uma das one. coisas. É o primeiro, assim, sabe? Tipo, né, tá, vamos, porque tu precisa olhar para as despesas fixas, prolabore é uma despesa fixa, né? Então tu explica, vamos lá, tu tem salário? Não. Ainda não tô podendo tirar. Ainda não tá podendo tirar, não. Daí como que tu faz para viver? Não, assim, ó, no máximo a gente é só o que tem que pagar mesmo, assim. Mas só no que tem que pagar, aí tu já soma o aluguel, a prestação do carro, aí o IPVA, a escola do filho, Tá a vivendo uma vida que alimentação. não é dele, é a vida, é o faturamento da empresa. Aí é como eu digo, tu já tem prolabore, tu só não sabe o valor dele. Porque tu tá tirando, ou tu tá usando tudo na mesma conta e tu não faz ideia. Uhum. Mas que tu tens o prolabore, tu já tem. Agora a gente só vai... 50 pau por mês. Agora a gente só... aí a empresa tá sem capital de giro, né? E tu tá antecipando o cartão. Isso acontece? Bastante, mas por quê? Mas eu entendo, sabe? É que nem eu digo, óbvio que pra mim, no meu caso, né? Eu falo, brinco até, mas eu super entendo, que nem eu sempre trabalho com as mentoradas, eu sempre falo pra elas. Tudo bem se tu chegou até aqui assim, né? Não tem problema. Até porque tu começou a empreender, foi pra trabalhar com o que tu mais gostava, muitas vezes. Então, por exemplo, assim, eu amo roupa, eu amo vender roupa. Então, ela foi vender roupa. Uhum. Ela não sabia que ela ia precisar aprender sobre gestão. Então, é sobre a fase, sabe? Então, até porque muitos começam um negócio e nem sabem se vai dar certo. Sim. Então, pensa assim, né? Se eu vou abrir uma loja de roupa, por que eu já vou procurar direto gestão? E muitos estão com aquela dúvida, será que vai dar certo? Uhum. Muitos estão mais, eu vou tentar. Se der certo, a gente vê, Uhum. né? Então, eu entendo isso. Só que chega um momento que esse teu tentar, tu começa, opa, não é que tá dando certo? Opa, não é que tá acontecendo? E aí a pessoa já quer, ela já vai sonhando mais. E aí ela já vê, nossa, mas eu posso, que nem muitas vezes acontece, eu tenho muitas mentoradas que estavam lá vendendo online, com as roupas dentro do quarto, ali, montaram um showroom. Aí, não, mas peraí, então, será que eu posso ter uma loja? Ah, eu quero ter uma loja física. Só que daí ela sabe que, opa, peraí, eu vou ter que, será que eu consigo pagar o aluguel? Uhum. Ah, eu quero contratar alguém para me ajudar, será que eu consigo pagar o salário? Muitas chegam para mim com essas dúvidas, né? Eu quero manter o mesmo preço das roupas que eu vendo aqui com 0 custo. E agora com a loja? Sim, o custo operacional, né? Porque eu tô em casa, não tenho aluguel, Uhum. e agora? Porque às vezes tu não põe esse custo no preço, né? Uhum. Mas tu já tem o aluguel, tu já tem um espaço físico, mas não tá visível pra ti. Exato. E aí esse custo não tem, esse custo eu não precisa, aluguel eu não pago. Agora, eu quero saber que momento que tu entendeu, então, que tu poderia Boa. ajudar nós empreendedores que estamos aqui, sofrendo com todas essas questões e nos identificando com tudo que tu falou até agora. Dando Coisa check em boa. tudo. Mas é legal, eu gosto de ver também, assim. Gente, e aí eu tava lá, a pandemia, né? Que eu tava comentando sobre a pandemia. E então, um momento também de reflexão. E eu vendo aquela distância, terceirizando muita coisa, assim, com o meu pequeno, né? Tipo, meus pais levavam na escola, eles que buscavam na escolinha, na creche, né? E eu saindo muito cedo, voltando muito tarde, eu comecei a me questionar, né? Se realmente era aquilo que eu queria. E aí, muita gente fazendo live, eu lembro de ter entrado em uma live onde, não recordo exatamente o nome da moça, mas era alguém da área de marketing, e ela dizendo assim, qual é a tua vida dos sonhos? E eu, cara, qual é a minha vida dos sonhos? Tu ainda tava com a mesma cabeça de eu quero botar em prática tudo que eu sei. Mas ali, ó, com tipo, vou empreendendo no negócio dos outros, sabe? Eu disse, tá, mas qual que é a minha vida dos sonhos? E aí a gente foi ter uma conversa lá na empresa que eu trabalhava, a gente tinha uma reunião e dentro da reunião surgiu o assunto de eu me tornar sócia deles. Eles te propuseram. Só que não era para aquele exato momento.
Foi, tipo assim, daqui 5 anos a Karen entrar na sociedade. E aí eu fui pra casa e eu, meu Deus, isso é um sinal que eu preciso decidir o que eu quero pra mim. Sim, eles já estavam pensando no teu plano de vida daqui a 5 anos. E aí eu cheguei, comentei com meu esposo, ele abriu um sorriso, bem faceiro, que legal, né? Nossa, eles gostam muito do teu trabalho, vai pra te ver, né? Deu, não, mas é que tu não tá entendendo. Não tá entendendo. Que agora eu preciso descobrir o que eu quero. Como que eu não sei o que eu quero? Como que eu vou dizer que o outro vai dizer o que eu quero, o que eu quero? Essa empresa é o sonho deles, e o meu. Sim. E aí eu comecei a me questionar. E Sabe? tinha sido uma baita sacada, porque eles te congelaram por 5 anos Aham. num salário básico, eles iam só te reajustando. Depois eles te dão um percentual do business. E assim, seja feliz, aqui é teu lugar. Teu Para jardim sempre. colorido está aqui. E aí eu fui... daí eu comecei a também pesquisar, sabe? Comecei a pesquisar. Analisei possibilidades de negócios que durante a graduação eu tinha feito trabalhos, assim, sabe? Que a gente faz, né? Daqueles projetos, Faz assim. projetos, faz feiras e tudo mais. E eu fiz, assim, projetos de... montando uma loja num shopping, tal. E aí eu comecei a revisar aquelas coisas ali pra entender se algum daqueles negócios fazia sentido. Só que aquele medo do empreender, né? E o medo, ele tava muito relacionado a essa parte do difícil do financeiro. Do não tira férias, do não tem um 13º, né? Olha só que legal, todo mundo que tá lá no CLT tem 13º. O pai e a mãe aqui não tem 13º, ó, filha. Aham. Entende? Então, o E seu teus pai e a pais, mãe não eles eram tiram autônomos férias. de quê? Meu pai tem uma oficina mecânica Aham. e a minha mãe é costureira. Tá. E aí a mãe não deixava a gente nem tocar na máquina. Eu nunca toquei na máquina dela, não sei botar uma linha na agulha. Uhum. Não sei, porque ela sempre, Porque minha ela filha, não tu queria vai. que tu aprendesse aquilo ali. De jeito nenhum. Hoje até isso eu enxergo que dá pra fazer um baita business. Porque eu enxergo a oportunidade em tudo. Sim. Né? Agora. E então difícil Você foi... podia ter abrido uma indústria têxtil aqui, tá? Mãe, tu não faz ideia. Podia Olha, ter franquias de oficina Uma mecânica. franquia de camisas Olha, eu e sofro por- moletons personalizados aí. mais ou menos assim. Aqui, ó, nas roupas do estilo que eu gosto de usar. Porque é difícil, Sim, sabe? pega a modelagem, ela só... Aham. Mas eu sei que foi isso, assim. E aí eu, enfim, questionando, mas ao mesmo tempo sempre, então, muito pé no chão. Querendo arriscar, porque eu sei que não adianta empreender, tu vai ter que arriscar, né? Para empreender a gente precisa arriscar. Em várias fases a gente vai sempre, como eu digo, né? Primeiro tu aposta, então primeiro tu investe para depois tu ver se tem retorno. Então hoje eu tenho muito mais também clareza sobre isso, assim, mais consciência também empreendendo, que é necessário. Mas quando eu comecei era muito assim, meu Deus, qual que é o mínimo, assim, que eu vou arriscar, sabe? Né? Eu não queria ter que fazer um... Eu vou dar um. Tá. A gente nem precisava ter. Continua. Continue. Eu queria empreender, queria arriscar, mas eu queria que o meu risco fosse... Qual que era o mínimo do risco que eu ia sofrer, sabe? Porque eu não queria tirar um empréstimo, eu não tinha uma grana, e eu não queria, ao mesmo tempo, também me comprometer com Tu um não empréstimo. tinha feito um fluxo de caixa, uma reserva de emergência. Pessoal, não. Tá certo. Pessoal, não. É exatamente isso. Eu até tinha uma reserva pessoal, mas ela era muito pequena para abrir um negócio. E aí eu fui, então, buscando o que teria ali de oportunidade. E aí eu resolvi fazer uma consultoria com uma coach de carreira. Uhum. E aí ali ela fez alguns exercícios e tal. E nesses exercícios, o que mais apareceu assim que eu era muito prof. Gostava muito de ensinar. Sim. Muito de ensinar. E aí ela foi uma das pessoas que me trouxe esse gatilho, né? Tipo, tá, mas e o teu conhecimento? Por que tu não ensina, né? O teu conhecimento. E paralelo, como eu estava conversando já sobre ali essa ideia de transição de carreira e de abrir um negócio, uma das pessoas... Conversando com... algumas pessoas, né? E daí tu começa a conversar com algumas pessoas sobre. Eu também teve Tirando uma pessoa... umas febres. Teve uma pessoa que fazia consultoria, prestava consultoria, só que da área do sistema lá da empresa, né? Uhum. Essa pessoa me disse, olha, isso que tu montou aqui para essa empresa, muitas empresas precisam e muitas empresas não têm. Uhum. Tu precisava fazer consultoria. E eu, sério, é um mercado que pra ti vai, tem muito. Só de farmácia eu já tenho 10 pra te indicar.
Nossa, vou fazer consultoria. Né? Então, daí juntou um pouco com o que eu tinha feito ali naquele processo de coach, tudo. E eu disse, acho legal, vou começar a fazer consultoria. Então, aí eu comecei realmente a fazer a transição, né? Tu chegou a fazer uma transição, tu não interrompeu e abriu no outro dia. Não. Inclusive, eu precisei preparar a empresa para poder sair, né? Ah, bom, daí também é isso aí. Então, eu tive que conversar com os sócios para Mas quando tu anunciar. conversou com eles, a coisa já tava numa proporção... Eu não tinha iniciado ainda. Uhum. Eu só tava fazendo alguns cursos, que daí é aquilo, a gente sempre quer também buscar mais conhecimento, Sim. né? Então, eu comecei a fazer alguns cursos para me Pavimentar aprimorar. um pouco a estrada. Isso. E aí... paralelo, eu fui falar com eles para que a gente pudesse também preparar a empresa, porque eu sabia que a empresa precisava ser preparada. Uhum. E aí, então, a gente começou a busca, Então, quem né? sabe a gente não antecipa esses 5 anos aqui, Karen, não fizeram essa proposta. Chegaram a pensar nisso, mas eu acho que até também, por outro lado, eles achavam que era algo momentâneo. Ah, é? E que talvez eu fosse perceber que não era exatamente aquilo que eu queria e que eu queria me manter ali. Sabe? Sim. Mas aí fui. Então Só que então, no meu começo, eu precisei me dedicar ainda 80% para a empresa que eu tava e 20% apenas para o meu negócio. Então eu comecei muito assim, ó, aos poucos, sabe? Então foi um cliente aqui, aí outro ali. E enquanto isso, a gente colocou uma primeira pessoa para assumir meu cargo, não deu bom. Aí a gente buscou uma nova pessoa, que inclusive foi uma pessoa que estudou comigo na graduação aqui na PUC. E aí já foi bem, por mais que eu não tinha trabalhado com ela, mas eu já conhecia questão de responsabilidade e ética profissional, né? A gente se relacionou durante a graduação, eu sabia, boa, é uma pessoa que dá para apostar. E aí ela tá lá, até hoje, né? Então ela Comprou assumiu. uma Karen. Quase isso. Curso Como Ser Karen. Espero que seja melhor que eu. Inclusive, eu acredito que esteja sendo melhor que eu, né? Que legal. É isso. Mas assim, então. Mas aí teve todo o processo, né? Uhum. De passar para ela, depois de acompanhar. Aí depois eu fiquei num papel de só auditar, para também isso trazer mais segurança para os sócios, né? E aí eu fui, tipo, aí eu ia diminuindo o tempo que eu dedicava para lá e cada vez daí intensificando mais o meu negócio. E aí sempre aquela coisa de não querer nichar, sabe? Ai, não, porque muita gente veio e disse assim, não, mas por que tu não nicha só farmácia de manipulação? Eles precisam, ninguém tem tudo mais. Não era um público que eu gostava muito de atender. Uhum. E aí eu acho que assim, a gente tem que fazer aquilo que também nos dá mais brilho no olho, né? E aí, daí eu atendi uma cunhada, que também tinha um negócio, sabe? E aí eu fui indo, aí depois fui falando Tu fez o que muita gente não recomenda, que é trabalhar com a família. Sim, Prestar o serviço para familiar. sim. Mas eu sabia que essa cunhada era dedicada. Ótimo. Mas é claro que nem todo mundo que a gente atende é dedicado, mas acontece, né? Às vezes. Mas. E aí eu sei que eu fui indo, assim, sabe? E aí eu fui sempre estudando mais para me especializar. Então eu fiz gestão financeira, eu fiz gestão financeira pessoal, né? Finanças pessoais, fiz 3 cursos de finanças pessoais. Inclusive fui atender uma pessoa de finanças pessoais, só finanças pessoais. E eu só queria que ela empreendesse. Era uma loucura. Aí a pessoa tinha dívida e eu não aguento. Daí eu disse, não, eu não quero olhar pra dívida. Até tentei, mas não era o que eu queria, sabe? Então eu fui entendendo cada vez mais que, na verdade, realmente, era ensinar, mas era negócios. Eu queria falar sobre negócio, sabe? E aí a gente vai pegando e vai encaixando as coisas, né? Como eu disse, encaixando que eu sempre quis empreender, só que eu tinha aquele receio por conta dos meus pais. Mas ao mesmo tempo eu fui uma pessoa que desde cedo busquei fazer acontecer e, ao mesmo tempo, eu sempre estava ali olhando para coisas relacionadas ao mercado. Por exemplo, acordava cedo no domingo para assistir Pequenas Empresas, Grande Negócio, sabe? Então, na verdade, estava comigo isso. Eu só não me sentia um pouco segura, né? Porque eu acho que 100% segura a gente nunca vai se sentir. Nunca. Mas o pouco que eu precisava pra, tipo, vai lá e encara, eu não sentia, né? Então, empreender com o meu conhecimento também foi um facilitador, porque daí ele não requer, assim, um investimento tão alto quanto abrir uma empresa já com estoque de, no mínimo, 10 mil reais, ou coisa assim, sabe? Já com custo fixo de não sei quanto. Não, eu fui, então, podendo fazer realmente aos poucos, sabe?
Então, no início, eu atendi muito online. Uhum. E quando o cliente queria presencial, eu atendia em cafeteria, né? A gente marcava reunião na cafeteria. E quando era pessoas muito assim, que a gente, nossa, dava todo aquele match, eu atendia na sala de jantar de casa, Sim. né? Então, as próprias gurias, elas fizeram mentoria lá em casa. Elas iam lá em casa Sim. pra fazer o atendimento. As gurias do Desapega. Aham. Que foram uma das primeiras. Sim, que legal. É. E aí, ali também foi aquele brilho no olho. Uhum. Mulheres. Mulheres empreendedoras. Não só mulheres, mas Aham. de pegar pessoas assim, ó, que começaram pequeno, Uhum. mas que elas se dedicam muito e que tu fala, elas fazem. Sabe? É que nem eu digo, elas são o meu orgulho em relação a isso, porque assim, ó, elas não mudaram, sabe? Tipo, elas. É que eu atendo vários negócios, então eu vejo também que às vezes assim, ó, eu entrego tudo da minha parte. Só que falta a parte do outro. Uhum. Aí não vai adiantar. Não vai adiantar, sabe? A gente até tem resultado, mas, sabe? Eu volto e tá, e aí tu... Ai, não consegui fazer. Ai, que não sei o quê. Ah, mas é que é muito difícil. Ah, não adianta. Esse mês eu tive tal coisa. Aí sempre tem alguma coisa, sabe? Uhum. Aí é complicado. E muita gente que começa pequeno, a pessoa, ela quer mudar também a realidade dela. E ela quer realizar o sonho. Então, tu fala a vírgula, ela vai lá e faz. Uhum. Até quando tu mesmo acha assim, bah, será que realmente é? Não, agora falei. Sim. Aí tu vai lá ver, fez e aconteceu. Então era isso. É sabe? que às vezes o pequeno, ele tem uma mentalidade de que, isso aí é só pra empresa grande, né? Não vou fazer isso aí porque, eu nem tenho funcionário, por que que eu vou criar aqui um Prolabore? Por que que eu não... Enfim, N coisas, né? Eu não sei dizer o certo, mas tu não querer te portar como uma empresa grande, não cuidar de finanças, não cuidar de RH, não cuidar de comercial, não cuidar de marketing. Eu sou só eu, né? E às vezes quando tu tem essa mentalidade, as gurias do Desapega tem muito isso, pô, tu começa a te portar como uma empresa grande, logo tu vai estar crescendo, né? E assim, com um crescimento que tu não anda pra trás. Tu só anda pra frente. E eu acho que o fato de eu ter trabalhado com empresas grandes e vendo sócios, eu fui vendo tudo que deu certo nesses negócios, e o porquê que eles chegaram onde chegaram, o que que a gente fez, o que que eles fizeram antes, o que que eles fizeram, o que que eu, né, ajudei eles a fazer, a estruturar para as coisas acontecer, o que que em termos de sociedade também, né, é interessante para dar certo, o que que prejudica a sociedade, e aí eu comecei a levar isso até para os pequenos. Então, querendo com elas ali, foi uma coisa que eu lembro que desde o início eu falei assim, tipo, abriram ontem e eu já tava, mas vocês estão alinhadas como sócias, né? No que tu tem mais habilidade, no que tu tem mais habilidade, tá? E assim, vocês têm que ter a reunião de vocês, de sociedade. Vocês têm uma reunião comigo. Elas conversaram com a gente, cada direitinho. A Michelle fazia uma coisa e a outra fazia outra. Uma bem certinho, fica responsável pela parte financeira e a outra mais sim, Exato. de vendas e tal. Era o que a Michelle fazia a parte de vendas. Isso. Isso, que ela tinha mais experiência, né? Isso. Então, é bem importante. Então, eu trago essa visão, né? Trago essa experiência e eu faço com que as pessoas enxerguem que, mesmo que tu seja pequeno, não importa, já abre a tua mentalidade em relação a isso também, sabe? Já cria essa visão. Inclusive, eu fiz um evento esse ano, né, para empreendedoras. Eu e mais uma outra pessoa, a gente fez, e inclusive o nome foi, né, Visão Empresária. Que foi justamente com... porque eu acho que mesmo que tu seja só tu no teu negócio, que tu seja pequeno, que tu tá começando, tu tem que ter uma visão 360. Que é o quê? Tu pegar e entender que mesmo que tu é só tu aqui, mas peraí, eu tenho cliente, então se eu tenho cliente é sinal que eu tenho aqui alguma coisa relacionada à parte comercial. Como que se dá a prospecção do meu cliente, como que eu tô fazendo o meu atendimento, como que eu tô fazendo o pós-atendimento, e tu já tem que ir entendendo isso, o que tá te dando resultado, o que não tá te dando resultado. Tá, e aqui é a parte do meu financeiro. É a mesma coisa, sabe? Então tu já tem que ir criando essa visão 360, porque a partir dali é que tu vai conseguir começar a estruturar o teu negócio, os processos, até que chega o momento que tu possa delegar, contratar, terceirizar. E aí tu vai alavancar. Eu acho... quando eu comecei no empreendedorismo, tinha muita coisa que, assim, eu não sabia nada.
né? E assim, eu também abri com o meu conhecimento e o meu custo era um notebook que eu já carregava da faculdade. E, bom, comecei a vender. Tem que vender, tem que botar pra dentro, cliente pra dentro e tudo mais. E eu comecei a fazer muitas coisas pra trazer cliente, pra manter a empresa, pra entender o negócio por instinto. Vai E na aí depois, intuição. vai na intuição. E aí depois tu vai lendo e tu entende assim, não, isso aqui é o nome do que eu fazia antes. Então, até a gente tinha um produto de entrada, né? Eu vendia barato um serviço Pra ser o porta de entrada. para ser a Só tu porta não de... tinha feito o raciocínio de que aquilo ali era a tua esteira de serviço. Exato. Eu só falava pro meu sócio, falava assim, cara, isso aqui a gente tem que comprar, tem que vender barato para que chame cliente. Eu não tinha a menor ideia que aquilo ali era um CAC, que daí depois... E depois, quando o cliente vier aqui, ele vai nos conhecer, ele vai ver quem a gente é, e a gente vai começar a faturar mais com ele. E eu não sabia que isso aí era LTV, sabe? Então, tu vai indo, mas por instinto e por também, assim... E aí depois tu começa a entender de business, né? E aí essa parte que tu buscar o conhecimento do que tu já tá fazendo. Mas tu nomear as tarefas, Sim. nomear as funções. É claro, na sociedade nossa aqui, tá claro o que cada um faz, mas em nomear as tarefas de cada um. Uhum. Né? Então, nesse podcast, eu viajo bastante. A Pamela é a nossa centralizadora. E nesse contexto, assim, acho que é também interessante trazer a questão por conta desse começo, e a gente faz de tudo um pouco, a gestão do tempo, né? Porque, então, ok, é normal, tu vai começar, é só tu no teu negócio, ou tu e mais alguém, enfim, e tu vai muitas vezes direcionar para onde tu tem mais habilidade, ou que tu realmente gosta, né? Que nem eu escuto muito, por exemplo, quando entra alguém da área da confeitaria, né? É que eu comecei a fazer porque eu amo a confeitaria. Tudo bem, tu ama a confeitaria, é onde, né, tu tem a tua maior habilidade, e tá certo tu focar nisso. Mas tu vai ter que ter um momento que tu sai do operacional e tu vem para a parte estratégica. Porque senão tu sempre fica finalizando o mês, finalizando o semestre, o ano e no mesmo lugar. Mudar os crachá. Tá, agora eu vou botar o crachá aqui do financeiro. É bem isso. No começo é bem isso. Né? Até o momento que a gente chega e começa a delegar. Então, por exemplo, eu mesma, no meu negócio, o atendimento, é claro, é comigo, né? E faço a minha parte da gestão financeira, até porque os processos, ferramentas, tudo bem alinhado, bem tranquilo, não é uma coisa que me toma muito tempo, então eu gerencio muito fácil. Mas eu organizo isso. Então, por exemplo, toda segunda de manhã eu gosto de deixar fechada a agenda, porque é para eu cuidar do meu negócio. Eu faço a gestão do meu negócio toda segunda de manhã. Aí depois é que eu vou fazer o atendimento, mas eu também tenho que fazer a parte de... O RH é na segunda-feira. RH, função segunda-feira. A gente só encontra o RH na segunda-feira. Não, mas a gente tem que, para poder gerenciar o nosso tempo melhor, né? E por quê? Porque senão tu não vai olhar se tu tá tendo resultado. Sim. E aí tu fica sempre com aquele sentimento de trabalho, ou daqui a pouco eu tô trabalhando mais horas, porque acontece muito também, né? Tu quer ter mais resultado, e aí o que tu acha? Eu tenho que vender mais? Então tu foca em vendas, só que se tu não tiver gestão, tu nem sabe se tu realmente tá tendo resultado. Na tua empresa, a Casa de Ferreiro, o espeto não é de pau. Não, por isso que é toda segunda de manhã. Né? E, inclusive, essa segunda eu precisei ajustar a agenda, porque eu precisei fazer um atendimento, mas o atendimento era 10h30. O que eu fiz? Bloqueei a agenda das 9 às 10 para eu poder fazer o meu administrativo e financeiro. Já deixei redondinho da semana. Já sento, já pago as contas da semana, eu faço a conferência ali de cliente que efetua o pagamento, já emito nota. Pronto, aí agora sim, vamos começar os atendimentos. Sim. Mas chega um momento que, então, como o meu caso, né? Chega um momento que a gente também quer potencializar os seus resultados com todas as empresas, né? E aí o prestador de serviço, ele tem muito isso, que é a tua hora, né? Sim. Teu limite, né? Teu limite é a tua hora.
Teu limite Exato. fora. É. Então, não só por conta disso, mas até para também atingir mais pessoas, como é meu caso, assim, como eu disse, né? Ali eu tive o brilho no olho, eu disse, vai, é esse pessoal que eu quero atender, sabe? Que vai também dar o sangue, porque eu sou aquela que, inclusive na minha proposta, vai lá que eu vou ser tua sócia por esse tempo. Porque eu entro no negócio, eu acho que isso até é uma habilidade, sabe? Às vezes eu posso ter 4, 5 reuniões num dia. Hoje eu não coloco mais tanta reunião, né? Mas no início eu botava muita reunião no mesmo Nossa, dia. é bastante. Mas eu tinha uma habilidade que parecia que assim, eu apertava num botão. Impressionante. As pessoas me perguntavam isso. O que tu estava atendendo antes? Ah, eu estava atendendo um consultório de odontologia. Tá, mas é que agora a gente tá falando de loja de roupa. Ali eu já desliguei. Desliguei o botãozinho e liguei o outro aqui. Só essa na loja de roupa agora. É. Mas Mas, é que quando assim, a gente fala de gestão, Aham. é macro, entendeu? Daí tu só faz, tipo assim, o ajuste para encaixar em cada modelo de negócio. Mas todo negócio tem que ter. O que Essa todo partida. negócio tem que ter? Quais são as principais áreas de cada negócio? A gestão Não, de todo financeira. negócio. Gestão financeira é a primeira. Uhum. Por quê? Porque senão tu pode só tá tendo prejuízo e nem sabe, né? Ou tu não tem recurso. E se tu não tem recurso financeiro, se tu não tem saúde financeira, como que tu vai dar o próximo passo? Não pode parar de pedalar a bicicleta, senão... Sabe? Então, é aquilo, a gente fala até que a gestão financeira é o oxigênio da empresa, né? Uhum. Então, essa é a parte é a premissa básica. Quando o empreendedor, ele montou o negócio dele, né? Agora eu preciso entender o meu negócio. Já estou vendendo, seja serviço, seja produto, seja serviço-produto. Beleza, tô com cliente, agora eu preciso entender de negócio. Primeira área que ele vai olhar É o é o financeiro. É o financeiro, porque o financeiro é que vai orientar, né? Porque, como eu digo, como é que tu define meta se tu nem sabe qual é o custo da tua empresa? Uhum. Então, o financeiro, ele é um orientador. Tu tem que ter um orçamento financeiro, tu tem que fazer um planejamento financeiro para te determinar ali, ó, tá, então eu pretendo crescer, tá? Eu quero crescer tal agora nesse próximo semestre. Tá, então quanto que eu vou investir para poder crescer? Porque, como eu disse, ter negócio a gente primeiro precisa botar na frente. Pode ver. Não importa o negócio. Primeiro tu teve que apostar. Tu teve que dar o primeiro cheque, sabe? Botar a primeira grana, para depois tu ter um retorno. Então, não adianta achar que não precisa ter caixa. Tem que ter caixa. Tem que ter capital de giro, né? Não adianta depois, ai, meu Deus do céu, olha só, tu vê, né? Vou ter que trocar aqui os copos do restaurante. Vocês acreditam? Claro, cara, tu achou que o quê? Tu ia comprar só pra abertura e depois nunca mais vai precisar trocar os copos, tá entendendo? Tipo, as pessoas não pensam que ela vai precisar ter uma verba tanto para reinvestir em questão de oportunidade, mas até pelas coisas ali de manutenção da empresa, de tudo, né? Que daí cada negócio vai ter o seu. Sim. Às vezes tu compra, tu deu o exemplo de comprar um restaurante, a pessoa calcula o payback sem considerar investimentos. Mudanças, reformas, enfim. E acontece, né? Uhum. E acontece. Mas, então, assim, foi um momento, assim, que eu fui atendendo os negócios e, claro, né? Aí como eu digo, aí eu criei uma nova oportunidade, porque em pouco tempo eu atuei em diversos segmentos. E se eu tivesse ficado lá no CLT, ia ser só o mesmo, sabe? Uma Sim. por vez, né? Um segmento de cada vez. Isso. E olha lá, né? Porque daí eu sempre ia ter que, né? E como eu não tinha um perfil de ficar trocando de empresa assim, imagina. Então, depois, em 2 anos empreendendo, já tinha atendido mais de 10 tipos de negócio, pet, tudo, sabe? Então, estética. Então, uma oportunidade também muito legal. Porque cada negócio a gente também aprende mais, né? Uhum. Daí foi esse momento que tu percebeu que as pessoas precisavam muito Muito, do teu serviço. muito. E decidiu expandir isso para mais pessoas. E aí hoje tu dá... aí tu fazia consultoria física, né? A pessoa ia na Online tua também. sala lá... Online também, eu fazia online, mas a maioria tava querendo físico, aí eu ia na empresa da pessoa, ou se ela tivesse um espaço, assim, que nos desse a privacidade para conversar, ou a gente marcava em um café, mas não traz muita privacidade, é bem ruim. E aí eu também comecei a perceber que eu tinha necessidade de ter um espaço físico. Sim. E aí eu decidi locar uma sala também para fazer meu escritório. Olha aí, tudo começou a expandir. também. Tem E aí que a gente expandir. vai para a próxima fase. Exato. Né? Acho que Então, foi
uma premissa quando a gente começou, eu e meu sócio, todo mundo para tudo que tá fazendo e vamos alugar um espaço. Eu falei, quê? Cara, a gente não tem nem pra pagar o nosso salário. Como é que a gente vai alugar? Vai pagar por um local? Cara, tu precisa ter um local onde tu vai lá e vai trabalhar. Que a gente começou na casa onde a gente tá hoje, né? Só que era uma salinha dentro de uma salinha, né? Aí depois que a gente pegou a casa inteira pra nós. Aham. Mas eu tava pensando aqui, né? Que tu investiu, tu empreendeu na tua carreira, Sim. né? Tu investiu muito na tua carreira e hoje tornou a tua carreira uma empresa grande, né? Que tu pôde vender ela. E hoje tu vende pedaços da tua carreira que tu construiu ao longo da tua jornada. Sim. E essas mentorias que tu fez... Até eu ia perguntar também Eu antes. invisto muito em conhecimento também, sabe? Não Aham. paro. Desde que eu comecei daí a empreender, sabe? Especialização, como eu disse, tanto em gestão financeira, fiz certificação como mentora de negócios, né? Para poder fazer essa parte mais de mentoria mesmo, que é a que eu também... É aonde o brilho vem muito mais, sabe? Porque tu vê muito a transformação. E é impressionante quanto também na verdade, eu não tô transformando só o negócio da pessoa, né? Porque através do eu transformar o negócio, a gente transforma a vida da pessoa. Porque muitas vezes a pessoa, ela tá, como eu escuto, né? Chega pra mim, olha, eu vou tentar, tá? Mas assim, eu tô pensando em desistir. Eu tô pensando em voltar pro CLT. Eu escutei muito isso. Porque eu escuto, né? Trabalho e não vejo o resultado. Nunca sobra nada. Eu não, calma. Porque tem solução. Deixa eu olhar, mas eu te garanto que vai ter ela solução. é quentinha, pode acreditar. Deixa que vai ter solução, peraí. E é exatamente o que a gente acontece. Então, tenho cases, assim, ó, de negócios que, como eu comentei pra vocês, começaram empreendendo em casa, hoje já estão com loja física e tá tudo bem, tá tudo certo. Então, cada vez... que nem eu digo, joga o jogo do progresso, né? Então, qual que é o teu próximo nível? Qual que é o teu próximo passo, sabe? Qual é o jogo do progresso? Joga o jogo do progresso. Não, jogar o jogo do progresso, Aham. sabe? É isso, não é? Porque às vezes tu tá lá e tu pensa assim, ó... Ah, mas é que eu queria que a minha loja fosse na melhor sala comercial e tudo. Joga o jogo do progresso, né? O que tu pode fazer? Qual que é o teu próximo passo? Magnífico. E aí, organiza pra isso, sabe? Se estrutura e vai lá e faz. E aí, depois, qual que é o próximo passo? E é Sim. assim que eu venho fazendo com elas. Então, chega muita gente querendo desistir, que não tem resultado e tudo mais. Então, calma, né? Primeiro, clareza. Onde tu tá, aonde tu quer chegar. Vamos estruturar esse financeiro, sabe? Porque tu vai ver que vai sobrar dinheiro nesse caixa. Tem dinheiro entrando. Tem dinheiro entrando. E aí tu vai ver que vai sobrar dinheiro nesse caixa, tá? Uhum. E aí, a partir daí, tu vai poder dar o teu próximo passo. Então, tem muita gente que, por exemplo, assim, que nem o pessoal, né, de loja de roupa, eles são um segmento que requer capital de giro. Por quê? Porque elas precisam botar na frente, né? Elas compram muito mercadoria São Paulo é à vista. Então, tu não usa cartão de crédito, né? E aí, o que acontece? Então, a tua necessidade de capital de giro é maior. Porque é onde tu tem que primeiro pagar para depois receber. Sim. E tu nem sabe exatamente quanto vai receber, porque tu não sabe, pode ser que tu fique com mercadoria e não venda. Tá entendendo? Então, como eu digo, né? Sim, Cada a gente negócio tem conversou as particularidades. Com os guris da Elegance, que é uma loja de roupa masculina. E eu perguntei isso aí pra eles, né? E o medo de, tipo, eles compram no verão a moda inverno, né? Sim, porque a coleção tá saindo, por exemplo, agora do inverno ano que vem. Então eles vão ter. A coleção tá saindo, eles compram no verão pra vender só no inverno. Então, para que eles aumentem a margem deles, diminuam o custo, eles já tem que fazer essa aposta, já comprar antecipado com as fábricas e tudo mais. Então é uma É uma decisão profissão, uma decisão. importante e um medo do, tipo, mas como é que eu esse é vou o business estar no dele. inverno? Sim. Como tu tem a parte administrativa, a gente tem a parte de tráfego, é o business dele, é onde tu tem mais o detentor de conhecimento. Né? Mas eu queria só voltar um pouquinho, montar a linha do tempo. Tá. Deu a pandemia, esse período que tu
fez a migração, quando é que ficou 100%? Em plena pandemia, né? 100% Em plena pandemia. Foi outra coisa, né? Porque eu escutava as colegas lá na empresa dizendo assim, ó, meu Deus, quem sair do seu emprego agora é maluco. E eu, gente, eu tô planejando isso, será que eu conto? É exatamente isso. Elas pensaram, enlouqueceu a pandemia. Com certeza, né? E contar para meus pais. Nossa, difícil. Nossa, eu tive que esperar um pouquinho pra contar assim, né? Quando tivesse com o primeiro cliente. Que eu tinha tomado essa decisão. E aí o que amenizava era dizer assim, ó, não, mas eu ainda tô lá. Porque daí agora eu vou ficar fazendo consultoria e assessoria pra eles. Sim. Enquanto eu vou estruturando aqui. Sabe? Foi, tipo, uma coisa que... E também me ajudou, né? Não posso dizer que não. Mas era muito, assim, pra confortar meus pais, né? E aí eu lembro também... E é sempre um desafio quando eu vou contar também alguma coisa, né? Então, quando eu loquei a sala pro escritório, eu disse... como é que eu conto pro meu pai? Porque parece uma notícia boa, mas eles têm medo, né? E aí ele... né? Porque eu já pensava assim, ele vai vir pra quê que tu vai ter esse custo? Sim. Sabe? Porque a mentalidade tá muito... Tu sabe, tu falou isso aí, um livro que eu li, que assim, me mudou muito e me fez me conhecer foi o Mindset, da Carol Dweck. Tipo, quando eu li esse livro, eu fiquei pensando assim, cara, eu sou muito bom para algumas coisas e péssimo para outras. E isso é por causa da minha mentalidade. Mas todos nós, né? Todos nós temos isso, né? E aí, eu acho que o pulo do gato é quando a gente enxerga que é sobre evoluir, sabe? É sobre evoluir. A gente tem que estar em constante evolução. E às vezes o empreendedor, ele não tem essa... Ele tá empreendendo e acha... Ele é um empresário, né? Ele tem um CNPJ, na verdade. Não quer dizer que ele tá empreendendo, né? Porque para mim, empreender é buscar crescimento. É buscar evolução. Né? E às vezes tu ter um CNPJ não quer dizer. Tu pode ter um CNPJ e tá ali trocando dinheiro e tá trabalhando pra ti. Sim. E muita gente também, que nem tu falou ali, tá nesse, né, empreende em algo que ama muito, que nem tu falou ali o caso dos bolos, pro pessoal da confeitaria, outros ramos também, todos eles, né? Todos eles. As pessoas empreendem algo que gostam muito, mas aí se vê num dilema, tipo, eu gosto, é isso que eu quero fazer, mas eu não sei como fazer o negócio certo. Eu não sei como organizar isso, como organizar um processo, fazer um negócio funcionar sem que... Chega muito quando eu abro, assim, às vezes nas caixinhas de pergunta, é assim, por onde eu começo? Como começar? Como começar? Procura um contador. Como começar? Receita Federal. Abrir CNPJ. E aí, porque é exatamente isso, é a pessoa que começou a empreender, né, na sua habilidade ou no que ela gosta ali, mas ela até então nem fazia ideia que ela ia precisar olhar para gestão, ou enxergar como negócio. Tem muita gente que não se enxerga como negócio, né? Porque, por conta da mentalidade, fica se colocando, inclusive, num lugar pequenininho, né? Minha lojinha tá aberta. Não, cara, tu tem um negócio. Para com isso, mulher. Sabe? Bota a tua postura aí de empresária, assume que tu tem um negócio, né? E que tu vai começar a te desenvolver pra te ser essa empresária, né? Que tu é que comanda o teu negócio, sabe? Então, mas são fases. Sabe que eu já vi pessoas assim, eu vou empreender e vou fazer totalmente diferente do que o meu antigo chefe fazia. E aí, quando tu vê, tu começa a bater numa, assim, tipo... Putz, eu vou ter que fazer como ele tava fazendo. Agora eu entendo o que era a mentalidade dele. Acontece. Eu quero falar do principal agora, tá? E a linha do tempo, deixa ele fazer a linha do tempo que eu cortei ali, ele. Vai. 2021, então, 100%. 100%, e aí, no caso, só fazendo um suporte de assessoria lá pra onde eu fui CLT, né, por último, entendeu? Mas ali, daí eu já tava, né, com mais clientes, aí eu também já tinha feito mais curso, mais especialização, aí eu já tava colocando a primeira turma de mentoria em grupo pra rodar, pra fazer um teste ali, já tava também entrando pro digital, né, porque eu entendi que o meu negócio, eu sempre tive a visão de que negócio é negócio, e que o digital é uma ferramenta, né, é uma das ferramentas, então o Instagram é uma das ferramentas. E aí, por mais difícil que seja de quem veio como eu, uma vida toda do off, né? Tu entrar pro digital nossa, é tu furar uma bolha, assim, é uma barreira muito desafiadora. Precisou tirar o crachá
do RH pra botar o crachá de social media. E começar, deixa eu entender dessa parada aqui, por quê? Porque realmente, sabe, é uma ferramenta que nos ajuda a potencializar o negócio, mais pessoas conhecerem, né? Então, também poder, de certa forma, prospectar cliente e de uma forma, assim, um acesso muito fácil, né? De custo baixo, se tu for pensar no começo. Então, ajuda Sim, bastante. porque o online hoje te dá um alcance que o offline não dá, Exato. né? E aí, mostrar... E muito a pandemia também, né? Tu migrou bem na pandemia, nos trouxe isso. As pessoas faziam lives, a gente tava acompanhando o tempo inteiro as pessoas criando conteúdo, as pessoas falando dos seus negócios. E isso te dá um alcance muito maior do que só no boca a boca. Tu já teve esse resultado, um bom Isso. resultado. Na internet ia ser organicamente, ele não falando organicamente, já teria um bom resultado. E tu começou com as tuas mentorias. A gente veio aqui hoje para falar da mentoria da Kari. E eu estou muito interessada em saber sobre essa mentoria, entendeu? Então, é a Sociedade Empresárias de Alto Nível. Eu queria que tu falasse um pouco mais da tua mentoria, para quem ela é, quando vai ser, tudo que a gente precisa saber sobre a mentoria. Então, a mentoria Sociedade de Empresárias de Alto Nível, ela vem... Tava como uma das metas para esse ano, dentro do meu negócio, reformular a mentoria que eu já havia feito, né, ano passado, em grupo. Por que reformular? Porque até então, quando eu fazia a mentoria em grupo, eu sempre focava muito como se fosse um curso. Porque na hora que a gente vai trazer para em grupo, a gente precisa entender aquilo que vai fazer sentido para todo mundo, né? Tu precisa tentar trazer de forma mais macro, assim, para todo mundo. E então eu focava muito na parte do financeiro e fazia a entrega toda ao vivo, né? E isso consumia muitas horas ali do ao vivo e não sobrava muito tempo para tirar dúvidas, não que não tirasse dúvidas fora via WhatsApp, tudo, mas não era a mesma coisa, sabe? Do que tu já tá tratando ali do assunto, né? Então, esse ano eu tinha como meta dentro do meu negócio reformular essa mentoria, justamente por quê? Porque eu sou muito também de ir analisando tudo que está acontecendo com os clientes que eu já tenho. Então, eu fui analisando ali o que acontecia com as minhas mentoradas no individual, o que realmente estava fazendo a diferença no negócio delas, o que estava potencializando os resultados, né? O que aquela pessoa que chegou para mim num momento onde ela não tinha caixa, onde para ela repor mercadoria, ela até passava o próprio cartão de crédito na própria maquininha para fazer grana, sabe? O que estava fazendo, que elas estavam virando o jogo, né? E aí e como que agora eu faço isso aqui que eu tô trabalhando com elas para um grupo? Porque eu queria que mais pessoas tivessem esses mesmos resultados. Eu quero que, do mesmo modo que mentoradas que entraram e conseguiram realizar o sonho de ter uma loja física, de ter um outro espaço fora de casa e conseguir faturar o suficiente, gerar caixa, a mesma coisa aconteça com esse grupo. Dentre outros sonhos, né? E aí, então, eu comecei a mapear os cases ali, né? E também comecei a, digamos, desenhar um novo método. Um método que pudesse ser aplicado em grupo. Então, e o nome Sociedade, vem justamente por essa pegada que eu comentei para vocês, de que cada negócio é como se eu fosse sócio. Sabe? Sim. Eu entro em cada negócio, no momento que eu entrar dentro do teu negócio, a gente vai falar só sobre o teu negócio. E eu vou mergulhar aqui contigo para encontrar solução alternativa, para te trazer as melhores ferramentas para o teu modelo de negócio. E eu queria trazer isso para o grupo, né? Então, o nome Sociedade, ele vem daí já. Então, né, a gente, mais que alunas, mais que mentoradas, nós seremos sócias, né? Legal. E de alto nível é justamente para que elas também, né, se coloquem nessa posição, porque é extremamente necessário, então, que a gente trabalhe essa parte de mentalidade e que elas assumam uma postura de empresária, né? Que se coloquem numa postura de que elas dominam o jogo do negócio delas e não que elas estão sendo ali refém
do negócio, sabe? Aonde não pode tirar férias, aonde não tem grana no final do ano para fazer uma distribuição de lucro, não vamos chamar assim, porque quando a gente é dono, a gente não é 13º, né? O nome é mais bonito. Ó, a distribuição de lucro, PPR. sabe? Então, por isso que eu comecei a desenvolver, né? Desenhar essa nova metodologia e por isso que ela também vem num formato aonde a gente vai conseguir potencializar isso em termos de otimizar tempo. Como é que vai ser o formato da mentoria? Nós vamos ter uma área de membros, né, numa plataforma, aonde vai ter módulos, né, as aulas estarão divididas por módulos, então cada módulo vai ter ali as suas aulas bem objetivas, práticas, e ela assiste aquele módulo, já começa a colocar em prática, e a gente vai ter o dia que toda semana, né, nós teremos nosso encontro de Hot Seat, que vão ser os encontros na sala K. Tá? Que daí é para papo de empresária com empresária, né? É para chegar ali e dizer, ó, Cá, fui fazer aqui então a separação das minhas contas, isso e aquilo. Ah, tive dificuldade na hora de implementar por causa disso e aquilo. Tá, peraí, qual que é o teu negócio? Tá, vamos lá. Faz assim, assim, assim. Testa tal coisa. Tenta fazer de tal jeito. Aí eu direciono, entendeu? Então, os hot seats. Então, a gente tem, né, primeiro a plataforma, que é, digamos, uma área de aprendizado, né? É onde ela vai ter o aprendizado que ela precisa para essa parte mais técnica, o que é o quê e como que ela aplica no negócio dela. Vai ter as ferramentas e aí vai ter os encontros de hot seat que ela vem, tira dúvida. Eu tenho a minha orientação, o meu olhar de forma mais estratégica, a minha bagagem, consigo direcionar elas. E elas podem ter também uma própria troca entre elas, né? Porque se torna um ambiente ali muito legal. Benchmark, network bem forte. E que se apoiam. Se apoiam, porque... Até porque a gente tinha conversado, né? Tu falou que não são vagas ilimitadas, né? Tem um número limitado de vagas que é justamente por isso, para poder dar essa atenção. Dar atenção para Isso, para poder dar essa atenção, até porque daí também vai ter o suporte via WhatsApp, que daí pode mandar algo mais particular ali, porque eu sei que às vezes a gente nem tudo quer falar na frente de todo mundo e tá tudo bem, né? Então também vai ter esse suporte. E eu tive uma experiência que foi com outro curso, que eu fiz uma aula ao vivo com todas, né? O curso não ia ter, ele era só gravado, era curso mesmo, era só sobre precificação. E, não sei, me deu um insight assim, e eu digo, vou chamar todo mundo para um aulão ao vivo. E eu chamei, e foi impressionante o quanto foi bom para elas, o quanto a dúvida de uma ajudou no negócio da outra. E elas me trouxeram esse feedback de que foi bom estarem em grupo. E uma outra coisa foi pelo ponto, por exemplo, assim, ó. Uma apontou uma dificuldade ali, um desafio que ela tinha no negócio dela, que ela era do ramo de alimentos, né? E aí ela me trouxe, por exemplo, assim, é que uma hora a bandeja de morango é tanto e na outra semana é tanto. E como é que eu vou dizer que eu vendo doce por tanto e na outra semana o que eu faço? Né? E aí eu ali já consegui, não, tá, realmente, muito bem observado. Quem sabe assim, ó, sabe aqui nessa planilha, né, de precificação, vamos adicionar aqui uma taxa, uma porcentagem que tu vai utilizar, que é justamente para te ajudar nesse valor que tá oscilando por conta do mercado. Pra ti não ter que repassar isso pro teu cliente, então tu já utiliza isso. Isso já ajudou para várias pessoas. Legal. Várias pessoas, né? E então, a questão do ambiente também, né? Como eu disse, ter um mentor, como eu disse para vocês, eu sigo investindo. Eu invisto também em mentor, sempre entendendo assim, ó, tá, qual que é a área agora que eu preciso desenvolver, né? Que eu preciso me desenvolver. Invisto e faz diferença, né? Porque tu sentar com alguém que vai te ajudar a olhar para o teu negócio é um olhar diferente. Porque, como eu digo, quem tá dentro da garrafa não consegue ler o próprio rótulo. Então, no meu caso, né? Às vezes, tu tá tão imerso no teu negócio e com tanta dificuldade, talvez, para sair daquilo ali, que tu não tá enxergando a solução. E às vezes é uma vírgula que tu precisa escutar. É uma vírgula que tu vai precisar mexer. Só que como tu tá ali
e tu tá tão cansado já daquilo, tu tá esgotado às vezes, tu não consegue enxergar onde é que tá a saída, né? Então, eu venho, porque daí eu venho de fora, e aí, claro, né, com experiência, com bagagem, com conhecimento, daí eu venho, não, tu tá calma, tu já pensou em tentar tal coisa? Isso eu não tinha pensado ainda. Vamos tentar. Existe um momento certo para a pessoa entrar na mentoria, por exemplo, mulheres estão iniciando um negócio que já estão bem estruturados, ou então alguém está pensando em expandir, ou independente do momento da empresa, da pessoa, é interessante ela participar da mentoria. Vai ser proveitoso para ela também. Certo. A mentoria, ela vai agregar muito para quem já começou um negócio, já entendeu que é um negócio, ou seja, sabe? Não tô brincando, tipo, cara, isso aqui é um negócio e eu preciso profissionalizar. Eu preciso, né? Eu tô aqui no caos, na bagunça, eu preciso. Então, que elas sentem isso, né? Então, eu estou perdida, quero organizar por onde eu começo, tá? É o cenário ideal. Ela vai ter toda essa clareza, vai ter ferramenta e ela vai conseguir estruturar para começar a alavancar o negócio dela. Mas quem quer empreender também pode fazer, porque ela já vai começar jogando o jogo certo, né? Sim, já vai sair na frente. Já vai saber entender a parte da linguagem do business, né? Sim. Na mentoria que vamos chamar? Sim. Vai ter, quem entrar lá vai conseguir responder a pergunta por que não me sobra dinheiro no final do mês? Não só vai responder essa pergunta, como vai sobrar dinheiro. Porque se não sobrar, daí é só se ela não quiser. Só se ela não quiser. Isso eu tenho certeza. Porque eu não tenho um cliente, ao menos que o cliente disse assim, ó, tá, não, mas é que daí eu quis trocar o carro e aí misturou as coisas. Que foi o que eu te falei, que faz, entendeu? Não espera, entendeu? Antecipa o sonho, tá? Porque do contrário, eu só tenho o cenário de que não tinha caixa e agora tem caixa. Isso eu tenho certeza. É possível. Esse é o desafio. Sim, e a gente falando de mentoria, né? A gente já vieram muitas pessoas no nosso 31º episódio. Olha! E 90% das pessoas que estiveram aqui, todo mundo falou sobre ter um mentor, né? Inclusive, a gente sempre diz, as pessoas já indicaram seus mentores, vieram aqui. Tem o pessoal da Kingdom, teve o Léo D'Agostino, teve o pessoal da Marqueteiro Poema, que indicou o Marqueteiro Confesso. Daí o Marqueteiro Confesso tem muitos seguidores, ele é mentor de muita gente na área do marketing. E ele veio aqui e falou da importância de ter tido os próprios mentores, do quanto ele investiu em mentoria, e que foi o que ele falou. Ele deu esse olhar de como investimento mesmo, né? É um investimento. Porque é como tu pagar uma pós-graduação, é como tu investir numa faculdade, porque tu tá investindo no teu negócio no momento que tu põe na mentoria. E mais, eu acho até que nesse caso, encurta caminho, né? Porque como eu disse pra vocês, assim, a graduação, ela me ensinou muita coisa, ensinou. Mas acho que 40% do que eu sei, porque os outros 60% foi a prática mesmo. E aí tu ter acesso a uma pessoa que teve essa prática de vivência de negócio e em diversos segmentos, encurta caminho, né? Eu já escutei muito assim, Karen, com essa mentoria eu evoluí 5 anos. Já escutei. Porque daí tu evolui com a experiência do outro, tu não precisa esperar tu passar por aquilo. É. Tu já tá na frente. Com certeza. Então eu queria que tu convidasse, Karen, que tu olhasse naquela câmera ali, convidasse o pessoal para te seguir nas redes sociais e principalmente para fazer parte da mentoria. Certo. Então, você que é empreendedora e quer se tornar uma empresária, quer amarrar as pontas soltas do teu negócio, como eu digo, né? Quer estruturar, quer crescer, quer enxergar resultado, quer poder tirar férias depois tranquila, sabendo que tem dinheiro no caixa, que não vai fazer falta aquele valor ali. Então, te convido a me seguir, porque lá no meu perfil eu falo bastante sobre empreendedorismo e gestão de negócios, @kbernardi, com 2 i no final. E também quero te convidar, não só para a mentoria, mas primeiro eu quero te convidar para participar da Masterclass, a jornada de empreendedora a empresária, que nós vamos ter esta Masterclass no dia 30 de agosto. Será uma Masterclass gratuita, via Zoom.
onde a gente vai trazer essa masterclass para vocês. E ao final, é claro, eu vou mostrar toda a plataforma e todo o trabalho que vai ser desenvolvido dentro da mentoria. E aí sim, se fizer sentido para ti, se tu, né, fizer sentido se tornar minha aluna e se tornar uma verdadeira empresária para alavancar os resultados do teu negócio, tu vem na mentoria com a gente. Sociedade de Empresárias de Alto Nível. Estarei lá, dia 30/8, no Instagram da Karen. A gente vai estar lá assistindo toda a jornada. Que é a Masterclass. Isso. Mas, para participar da Masterclass, tem que estar dentro tem que se inscrever, né, na Masterclass. Isso, porque ela não vai ser ao vivo no Instagram, vai ser pelo Zoom. Isso, então para quem quiser se inscrever na Masterclass, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo. É só entrar na página da Karen, deixar o teu contato lá, fazer parte do grupo. E eu também vou estar lá com vocês, óbvio, né, não vou perder. Nessa aula incrível. E ao final, se tu quiser ali mudar, virar a chave do teu negócio, virar realmente uma empresária de sucesso, alto nível, né? Ser sócia da Karen, o convite vai estar lá para ti também. A gente se vê lá na mentoria, se tudo der certo. E uma observação só, gente. Estamos para 4 meses, né, para finalizar o ano, tá? Então, assim, eu quero te lembrar, empreendedora, que tudo aquilo que tu falou lá na virada do ano, sabe? Esse ano eu vou cuidar da gestão do meu negócio. Esse ano eu vou ter meu Prolabore. Esse ano eu vou separar as contas. Eu vou ter meu CNPJ, vai ser tudo diferente, porque eu quero chegar no final do ano e eu não quero só me matar vendendo em dezembro, porque dezembro é bom. Eu quero realmente enxergar dinheiro no caixa, tá? Para poder melhorar, potencializar cada vez mais o meu negócio. Se tu falou isso para ti lá na virada do ano, e aí depois tu só ficou que nem uma louca, fazendo, sem nem saber o que tá fazendo. Você tem 4 meses, tá? E eu te digo, dá pra virar o jogo. Ainda dá tempo. Dá tempo de virar esse jogo. E aquelas metas, tu realizar. Ainda dá tempo, porque são 3 meses de mentoria. Então, tu vai chegar lá no Natal com o teu melhor presente, que é a tua empresa organizada. Tuas Perfeito. férias ali prontinhas. Ai, já tô sonhando já. Vai dar tudo certo. Eu também quero fazer um convite. O Qualicast ele vai estar de 14 de setembro a 12 de novembro. Isso. Dentro da Mostra Elite Design, a gente vai ter uma edição especial que a gente vai fazer entrevistas com os expositores, patrocinadores e pessoas que vão estar circulando lá na mostra. Eu quero fazer um convite para tu nos acompanhar lá, aparecer na mostra, ver como é que é os bastidores aqui das gravações. Dia 14 de setembro a 12 de novembro, Qualicast edição especial Mostra Elite Design. Isso aí, pra ti ficou até aqui, não se esquece de se inscrever no canal, de curtir esse episódio, de acompanhar a gente em todas as redes sociais. E semana que vem a gente tá de volta com mais um episódio. Tchau. Tchau!